Boa noite a todos. Eu vejo que hoje, para falarmos sobre Portugal e a sua ambição, faltam aqui muitos esportistas que devem estar com a ambição de ver Portugal no Mundial, mas para lá vamos. Ora bem, eu cumprimento todos vocês na pessoa da nossa vereadora, doutora Aurora Vieira, e cabe a mim apresentar o tema e o nosso conferencista de hoje, o Dr. Álvaro Beleza, a quem desde já as conferências de Gondomar agradecem a disponibilidade para estar hoje connosco. Sobre o tema Portugal com ambição, poderia estar a noite inteira a desfiar desejos mais que ambições, pois se estas são frutas do desejo, nem sempre florescem com a necessidade de convicção para se tornar realidade. E que ambição temos para Portugal? Derrajada, posso dizer, melhor ensino, melhor saúde, maior mobilidade, maior natalidade, melhor justiça, maior desenvolvimento para o interior do país, menor poluição, melhores salários, melhor democracia, mais habitação, mais paz social, melhor e mais justa distribuição da riqueza, melhores governantes e melhores governados, e etc. Podíamos continuar. Resultado, nós não ambiciamos, nós quase todos sonhamos. Mas nem tudo tem que ser utopia, pois poderemos em conjunto, com empenho e esforço, ambicionar um Portugal melhor, com paz e liberdade. E sobre isso o nosso convidado de hoje vai dar a sua competente e avalizada opinião. O Dr. Álvaro Beleza possui um vasto currículo profissional e de cidadania que passo rapidamente a desfiar. Nasceu em Lisboa, licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina do Hospital São João no Porto, especialista de imunohemoterapia hospitalar no Hospital Universitário de Coimbra, foi diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Évora, foi professor de cursos de pós-graduação em Sistemas Internacionais de Qualidade na Universidade Moderna, foi coordenador da rede de serviços de imunohemoterapia da área da Administração Regional de Saúde do Alentejo, nos hospitais de Évora, Elvas, Beja e Litoral Alentejano. É coordenador da rede de serviços de imunohemoterapia dos hospitais de Faro e Portimão. Foi diretor do Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve, Laura Reis. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue. Atualmente é médico assistente sénior de imunohemoterapia. É diretor do Serviço de Sangue de Imunohemoterapia do Hospital Santa Maria, julgo que é assim, Lisboa. É professor de Clínica e Medicina Transfusional da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no Hospital Santa Maria. Civicamente, foi militante da JSD há muitos anos também, que passou a ser militante do PS, fez parte da Comissão Nacional do PS, faz parte da Comissão Nacional do PS, foi presidente da Associação Nacional de Jovens Médicos, foi presidente do Conselho Nacional Médico Interno da Ordem dos Médicos, secretário-geral da Associação Portuguesa de Imunohemoterapia, vice-presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, presidente do Conselho Nacional de Auditorias e Qualidade da Ordem dos Médicos, secretário nacional do Partido Socialista, Controlador da Saúde, entre 2011 e 2014, pertence à Comissão Política Nacional do Partido Socialista, é presidente do Conselho Coordenador das Sedes desde 2020 e é presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, desde este ano de 2025. Ora, eu vou chamar o nosso convidado e digo desde já que no final da conferência haverá como hábito um pequeno espaço de diálogo com todos vós, que será moderado pela nossa confrade, doutora Ana Amorim. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar em primeiro lugar o nosso convidado, o Dr. Álvaro Beleza. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco nas conferências de Gondomar.
Cumprimentar a senhora vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, doutora Aurora Vieira, o representante da Junta de Freguesia, da União das Freguesias de Gondomar, São Cosme e Valbom. Cumprimentar também todos os membros das conferências de Gondomar e, naturalmente, todos os presentes. Agradecer à Câmara Municipal de Gondomar o facto de disponibilizar também as instalações e de connosco colaborar na organização e na dinamização destes momentos que nos enriquecem a todos e a todas. É uma honra tê-lo aqui connosco, um gosto, e como aqui o nosso membro das conferências de Gondomar, o Mário Marques já disse, o Dr. Álvaro Beleza é licenciado em Medicina aqui pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e é também presidente da SEDES, uma associação para o desenvolvimento económico e social, que é uma referência, é uma das associações cívicas mais antigas do país. Sobre o tema Portugal com ambição, o Dr. Álvaro Beleza vai aqui partilhar connosco a sua visão e o seu pensamento para o futuro do nosso país. Eu deixo aqui como mote algumas questões que me parecem também pertinentes e que são também um desafio para que ao longo da intervenção possa também aqui responder. Então eu colocava a questão: como podemos aqui contribuir para a construção de um país mais inovador e competitivo perante todo o contexto geopolítico, geoestratégico e geoeconómico que atualmente vivemos? De que forma cada um dos cidadãos pode dar também o seu contributo para a construção deste país que tanto ambicionamos? E dava aqui um especial enfoque aos jovens, que papel é que os jovens podem ter aqui também na construção desse país, e também os séniores, que são também peças fundamentais no nosso país e na construção desse país que tanto queremos. Será que Portugal atualmente já se diferencia em alguma área específica e que faz de nós uma referência também a nível europeu e a nível internacional? Fica aqui também o mote para a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, é muito gentil, muito exagerada, mas vou procurar responder às questões. Eu queria agradecer ao professor Rios Fernandes, que é meu amigo há muito tempo e que é o culpado de eu estar aqui, que me convidou para cá vir. É um gosto grande estar em Gondomar. Eu já não vinha a Gondomar há décadas. E quem não vem há muito tempo é um impacto brutal. Eu, aliás, quando cheguei, disse, quando cá estive a última vez, parecia uma vila de um país pobre. Agora parece que cheguei à Suécia, só vejo Mercadona e McDonald's e autoestradas e avenidas e um parque bonito. Mas isto eu começo por aí. Isto quer dizer que estes 51 anos de democracia, não é, após 25 de Abril, foram fantásticos. Não é? Portugal está muito melhor do que estávamos antes do 25 de Abril. E Gondomar, a vossa terra, é exatamente um expoente visível disso mesmo. Claro que não está ainda como nós gostaríamos que tivesse. E como foi aqui dito, eu sou de Lisboa, tive o privilégio, a sorte em relação a alguns amigos meus, de sair de Lisboa e poder ter passado por Portugal inteiro. Formei-me no Porto, portanto também sou um pouco do Porto. Os meus amigos mais antigos, com quem eu passo férias todos os anos no verão, são do Porto, ainda desse tempo. Tirei a especialidade em Coimbra, trabalhei no Alentejo e no Algarve, e não há nada como a gente viver nas terras para as conhecer verdadeiramente. Não é só ir lá, de vez em quando. É viver, é estar. E percebe-se que Portugal é um país pequeno, mas muito diverso. Essa é uma riqueza que nós temos extraordinária. Nós temos quase todas as diferenças que tem a Espanha aqui ao lado, porque neste retângulo, desde o Minho, que é parecido com a Galiza, até à Beira, parecida com Castela, o Alentejo é igual à Extremadura e o Algarve é a Al-Andaluza. Nós temos dentro de nós, devido à história, várias culturas, vários climas, várias gastronomias, mas conseguimos ser um país
definido há quase 9 séculos, o que é uma vantagem competitiva com muitos outros. E como sabe, eu vou tentar sintetizar, eu vou-lhe falar de algo que eu falo há muito tempo e que eu até espero que não esteja a ser maçador, porque já estou quase como o Dr. Cunhal com uma cassete, que estou sempre a dizer a mesma coisa. E eu vou tentar falar um bocadinho de que Portugal tem, nesta fase que está a entrar nestes últimos anos, temos tido de crescimento económico, nós temos crescido, em média, nos últimos anos, o dobro da média europeia. Isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nos últimos 50 anos. Não é quando entramos para a União Europeia. É antes de entrarmos e depois. Nós estamos a crescer acima dessa média. Como sabem, hoje, devido à guerra da Ucrânia, sempre que há um conflito no centro da Europa, Finisterre, esta parte para cá dos Pirineus, tem vantagens de ser um porto de abrigo. E, nomeadamente, depois do início da guerra, mas não só, nós tivemos um boom turístico desde 2014, quando houve a guerra na Síria e a imigração de milhões para a Europa, para a Alemanha, nomeadamente para outros países, e Portugal teve um boom turístico desde essa altura, porque o turismo, isto são vasos comunicantes, não é? Se deixam de ir para certas regiões, têm que procurar outras, não é? E começaram-nos a procurar, e depois tivemos a pandemia que todos sofremos, como o mundo sofreu, nomeadamente o mundo ocidental. A pandemia afetou mais os países desenvolvidos, porque felizmente, apesar de tudo, para nós, este vírus, ao contrário da gripe espanhola, que foi um vírus que atacou os jovens, os pais, os jovens de 20, 30, 40 anos, e dizimou mais de 30 milhões de pessoas, este vírus afetou mais os mais velhos, porque os vários vírus das várias gripes são sempre direcionados para um escalão da população. E este apanhou os mais velhos e, portanto, quem é que sofreu mais? Os países com mais envelhecimento. Quais são? Os mais ricos, os que têm mais desenvolvimento económico, são aqueles em que nós vivemos mais anos e melhor. E, portanto, nós fomos muito mais afetados que, por exemplo, o continente africano. O continente africano não tem sistemas de saúde, em geral, robustos para aguentar uma pandemia, só que a longevidade média anda nos 40 e tal anos. E, portanto, este vírus atingiu-nos muito, não é? A Portugal, que é um país muito envelhecido, e os países mais desenvolvidos, mas logo a seguir, após a invasão da Ucrânia, que é um drama, que é uma tragédia para a Europa, mas Portugal voltou a funcionar como um porto de abrigo para pessoas, capitais, refúgio, segunda casa. Começamos a ter muita gente a vir dos países do centro da Europa para ter uma casa em Portugal, para investir em Portugal. E depois, com a eleição de um presidente americano radical, meio louco até, há uma fuga também de inteligências, de elites, para a Europa e também para Portugal, nomeadamente para Portugal e para a Espanha. Os dois países na Europa mais têm recebido gente e elites. Eu estou a falar de um certo nível já de conhecimento, de cultura, foram Portugal e a Espanha. Além disso, recebemos a imigração. Pela primeira vez, desde a última invasão que nós tivemos, porque nós aqui somos produto de várias invasões. Como somos Finisterra, levamos com tudo, não é? Cartagineses, romanos, visigodos, suevos, vikings, tudo, tivemos cá tudo. Os últimos que vieram foram os mouros. E esses, desde essa época, da fundação de Portugal e da definição do nosso país, nunca mais nós recebemos gente de fora. Fomos nós que imigramos e que colonizamos outros países e outros continentes. É a primeira vez que nós recebemos imigrantes. Mas só recebemos esses, aquele milhão e meio, porque entretanto a economia criou expectativas de crescer. Porque antigamente os imigrantes chegavam a Gibraltar e viravam à direita para a França, não vinham para aqui. Porquê? Porque não havia economia, porque o país era pobre, não tinha perspectivas de crescimento, de pagar salários. Começaram a vir porque, entretanto, Portugal começou a crescer economicamente, começou a ter perspectivas
de crescimento e, portanto, atraiu ao mesmo tempo dois tipos de imigrantes, os de cima e os de baixo. A partir daqui, nós, dado que em relação ainda por cima à Espanha, ainda temos uma vantagem em relação à Espanha, somos mais estáveis que a Espanha, temos menos convulsões. Em Portugal as pessoas protestam, os sindicatos fazem greve geral, as pessoas manifestam-se, mas não se partem montras em Lisboa, não se incendeiam automóveis como em Paris quase semanalmente, como em Madrid quando foi do tempo da Troika há 15 anos, havia manifestações diárias no centro de Madrid violentíssimas. Portugal tem essa marca de país de gente moderada, um bocadinho como o clima que temos, que é um clima temperado, atlântico temperado. Nós nunca temos nem muito frio, nem muito calor. Em Espanha é tudo quente, ou muito quente, ou muito frio. Não é por acaso que os espanhóis também têm temperamento diferente dos nossos, são mais radicais, são mais extremistas. O Portugal tem, de facto, estas características, no fundo, de acolhimento, que são vantagens competitivas excepcionais. E hoje, e ainda agora nos estavam aqui a mandar um artigo sem no Expresso, nunca os rendimentos foram tão altos em Portugal como agora, nunca se viveu tão bem em Portugal como agora nos últimos 9 séculos. Não é agora, não é da entrada da CEE, não, nunca. Isto é, ainda temos pobreza, ainda temos gente que não tem casa, é verdade. Ainda temos na saúde listas de espera e problemas de acesso, temos. E eu trabalho nisso, conheço isso bem, temos. Mas nunca tivemos salários médios tão elevados, nunca tivemos, apesar de tudo, tão pouca pobreza como temos hoje, não temos praticamente desemprego, e o país está numa situação de atração, de investimento brutal. Nós somos o terceiro país da Europa a atrair milionários este ano, terceiro, só superados pela Suíça, mas a Suíça, como sabem, é um offshore há 200 anos. A Suíça é o Banco Mundial há 200 anos. A Suíça vive do dinheiro dos outros, ser um país que garante segurança ao dinheiro e ao investimento há muitos anos e de ser neutral e, portanto, dá essas garantias e vive disso. No fundo, vive dos outros. E também dos imigrantes, já agora, e muitos portugueses. Porque, obviamente, que os suíços atingiram um nível tão elevado que já há certos trabalhos que não fazem e, portanto, se não forem os imigrantes, a Suíça não tem economia. Portugal é o terceiro este ano a ser milionários, a seguir à Suíça, o primeiro é a Suíça, depois é a Itália e depois somos nós, não é a Espanha, somos nós. Porque ainda por cima nós ainda somos a Espanha. A Espanha tem um governo, como sabem, mais à esquerda que o que nós tivemos da geringonça, e a Espanha tem problemas de nacionalismos e outros problemas que sabem, e Portugal está mais garantias de estabilidade. Muda o governo, mudam os partidos no governo, mas os próprios dois principais partidos, um chama-se social-democrata e outro socialista. Estava aqui a comentar, eu comecei a minha vida política, para quem não sabe, no Largo do Rato, a fundar a JSD, que foi fundada em frente onde é a sede hoje do PS. E eu costumo brincar que eu apenas atravessei a rua, eu sou social-democrata desde pequenino, e estou muito bem, como estive muito bem no PPD, estou muito bem no PS. Mas, portanto, as diferenças, há muita gente que está no PPD, no PSD, poderia estar no PS, há gente que está no PS, poderia estar no PSD. Depois, claro que há diferenças, o PS mais para a esquerda, com setores mais à esquerda, e o PSD com outros mais conservadores à direita, mas isto em si mesmo significa que o país, de facto, tem esta moderação que a Espanha não tem. Os dois principais partidos, um é o Partido Popular, que veio de um partido mais à direita do Fraga Iribarne, que foi um homem do regime do Franco, ministro com Franco, criou a AEP e depois que se tornou o PP. O PSOE, que é mais à esquerda, é uma origem operária, ao contrário do Partido Socialista Português. Portanto, a própria Espanha, nos dois principais partidos, há diferenças muito maiores entre eles do que em Portugal. Portanto, tudo isto são idiosincrasias do país que nos tornam, de facto, hoje apetecíveis para quem vem para cá. Somos o terceiro país a atrair milionários na Europa e o sétimo do mundo. Isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E eu, como disse há tempos numa conferência do Financial Times, o problema de Portugal, historicamente, é que nós temos 8 séculos ou 9, vamos quase fazer 9 séculos, de pobreza, de bancarrotas frequentes, desde a fundação, tivemos sempre esse tipo de problemas, e nós,
quando temos pobreza e temos escassez e temos problemas tipo bancarrota, nós conseguimos pôr as contas em ordem, ficamos bem no ranking mundial como agora ficamos, porque somos sérios. O português é honesto, aliás é a marca que o português tem enquanto trabalhador em França, nos Estados Unidos, no Brasil. O português é trabalhador, é sério e como país também. Só que o nosso problema é que passamos demasiados séculos a viver de precariedade, de pobreza, de sofrimento, grande parte do povo, e o nosso problema é quando temos a riqueza. O nosso problema foi não aproveitar o ouro do Brasil. Isto é, aproveitamos. Construímos o Palácio de Mafra, um aqueduto para Lisboa, grandes palácios. Mas o país não se industrializou, não se modernizou. Nós não aproveitamos a vinda para Portugal dos judeus, em vez disso expulsamos, eles foram para a Holanda. A Holanda, que é um país mais pequeno que nós, grande parte dele abaixo da linha do mar, a Holanda desenvolveu-se estruturalmente com o império marítimo que teve. Nós não. Muitos dos fundos europeus que temos tido desde a entrada da União Europeia têm sido fundamentais. Se não fossem fundos, não havia estas autoestradas, não havia hospitais como temos, universidades por todo o país que hoje temos. Verdade. Mas também todos sabemos que nem sempre os fundos foram bem aproveitados. Eu, aliás, há uns anos, numa entrevista, disse que trocava os fundos todos por fábricas de automóveis, na altura elétricos, isto é, desde a construção da Auto Europa, o último grande investimento industrial em Portugal, nós precisávamos era 3 ou 4, porque a Espanha, por exemplo, aqui ao lado, construiu primeiro a Seat, ainda no tempo do Franco. A Catalunha deve o seu desenvolvimento industrial, passou a indústria têxtil do século XIX ainda, e princípio do século XX para a indústria automóvel, e fez a Seat, como sabem, uma grande potência indústria automóvel. A Seat equivale a 8 Auto-Europas, 8. É a Auto-Europa multiplicado por 8. E a Catalunha são 6 milhões a 7 milhões de habitantes, portanto, Portugal são 10. Depois fizeram a Ford em Valência, Valência que se desenvolveu imenso. Valência não é só turismo, Benidorm, não, e laranjas, não. Valência deu um salto no PIB porque foi para lá fora nos anos 70, a seguir, precisamente também com a democracia, e portanto o Ford Fiesta, as marcas que a gente vê, indústria automóvel. Vigo, Peugeot, Citroën, uma grande fábrica. E já agora, para quem não conhece o País Basco, a cidade de Vitória, que era uma aldeia, hoje é uma grande cidade de Mercedes, indústria automóvel. E isso, a Alemanha, como sabemos, está hoje numa crise económica. Porquê? Porque há uma crise na indústria automóvel, nas exportações de automóveis, e a Alemanha vive muito da indústria automóvel. Mas o Japão também, a Espanha também, a França também. Aliás, numa conferência de economistas, eu na SEDES, como imaginam, estou rodeado de académicos de economia e eu estou sempre à vontade, porque como sou médico, tenho sempre a desculpa, posso dizer umas asneiras que ninguém me leva a mal. Mas uma vez estavam a discutir porque é que a Alemanha tinha um crescimento muito grande e a França estava sempre atrás da Alemanha. E eu tentei sintetizar a coisa e simplificar para se perceber. Enquanto que a indústria automóvel alemã são Mercedes, BMWs e Porsche, que cada um custa 80 mil euros, vá lá, em média, a França é Renault, Dacia, Citroën, que são metade do preço. Portanto, isto basta fazer contas. É evidente que o PIB alemão é maior porque tem mais valor acrescentado às exportações que tem a indústria. Mas a indústria é vital. E eu disse há tempos, numa entrevista, que trocavam os fundos europeus por fábricas de automóveis, ou de navios, ou de aviões, ou alto valor acrescentado. Aliás, navios é uma coisa que não se percebe, não é? Portugal, com a história que tem, não é um player mundial a sério de indústria naval. Os estaleiros de Viana do Castelo hoje estão a ganhar dimensão, mas temos estaleiros de docas secas em Setúbal e em Lisboa, tínhamos da Lisnave e da Setnave, e isso não está devidamente a ser aproveitado. Nós devíamos ser um player importante da indústria naval e, portanto, tivemos aqui alguns déficits de visão estratégica de quem governa, de quem decide as políticas, não se focar nesses investimentos absolutamente estratégicos. Mas apesar de não termos tido, nós, porque temos esta capacidade de atração, estamos a atrair investimento. Eu estava a contar aqui antes de ir para aqui, eu escrevi um artigo no Público em janeiro de 1990, em que me pediram para escrever um artigo que eu achava que Portugal devia ser, em termos de visão estratégica para o futuro.
E eu defendi a ideia que Portugal devia fazer tudo para ser a Califórnia da Europa. Porque eu conhecia a Califórnia desde miúdo e percebi que a Califórnia é muito parecida com Portugal, a costa é muito parecida. Tem água fria, como nós, tem ondas, por isso surf, que nós agora cá temos, não tínhamos, mas hoje somos um local, um país fantástico para surf. Temos luz, a luz de Los Angeles é muito parecida com a luz de Lisboa, não é por acaso que Hollywood tem a Los Angeles, porque tem luz, porque tem sol, e a luz é muito importante para o cinema. Portanto, nós temos eu percebi que tínhamos muitas características parecidas, até o vinho, que eles agora têm, e até a agricultura e tudo isso. E hoje, Portugal, não só Portugal, mas a Península Ibérica, mas Portugal é muito a Califórnia da Europa. Eu vivo em São Pedro do Estoril, eu vivo rodeado de americanos. Vivo rodeado de estudantes estrangeiros que estão em Portugal, jovens, e outros mais velhos, famílias inteiras, que nos estão a procurar e que fazem surf. E são CEOs de empresas e trabalham ao homework nos computadores. É impressionante. O aeródromo de Cascais, há ali um aeródromo, é só jatos privados, como aquele do Ronaldo, aquilo é todos os dias a gente anda a passar. Portanto, há uma atração a Portugal, nós estamos a atrair empresas tecnológicas e temos aqui o Monoporto, aliás, que eu conheço bem, são jovens, a Swordels, que é uma empresa que hoje vale 3,4 bi, vale o dobro da Sonai, só para ter o dobro. Uns jovens que fizeram aquilo no escritório. E é a inteligência artificial, como sabemos, é uma ferramenta absolutamente atual. Eles vão fazer, aliás, um grande investimento aqui no Porto. Está previsto este investimento do data center, que é do governo do Partido Socialista, mas que este governo continua e vai, que é o maior investimento desde a Alta Europa em Portugal, e que é um investimento que, noutra situação, se não houvesse guerra na Ucrânia, não vinha para cá, iria para a Finlândia, para a Holanda, para a Alemanha, por qualquer um desses países que se bateram por ele, e só não foi por questões de segurança. Hoje a segurança, como é evidente, conta, e da geopolítica. E, portanto, Portugal está hoje a atrair esse tipo de investimentos e está a começar um caminho que o Silicon Valley começou na Califórnia. Não é por acaso que os dois estados americanos que mais se desenvolveram nos últimos 50 anos são Flórida de um lado e Califórnia do outro. Porque tem mar, porque qualquer grande empresário, os jovens empresários alemães, dinamarqueses, europeus, preferem viver em Portugal ou em Espanha do que viver em Frankfurt. O meu filho tem 21 anos e tem uns amigos que foram para a Dinamarca agora nesse sistema do Erasmus, não é? Ele está-me a dizer ao pai, já estão fartos de estar lá porque não há sol e não aguentam e têm saudades de Lisboa e disto. A gente às vezes só dá valor quando vai para esses países. Nós temos aqui vantagens competitivas brutais. O Douro, aqui ao lado, ainda há dias um bilionário brasileiro, que é o dono da CNN Brasil, comprou aqui uma quinta no Douro, quer comprar mais. Há de facto, Portugal está a ser olhado como um país de oportunidades para os de fora. Agora, dito isto, a minha tese é que nós somos um porto de abrigo, temos sido um porto de abrigo por vantagens geográficas, históricas, da nossa cultura, da nossa geografia, independentemente dos governos, mas os governos também não têm dado mal. Quer dizer, tem que se dizer isto é, têm aproveitado essa oportunidade, o que me parece, e que parece a sério. Eu estou aqui muito nesse papel, porque é o que eu gosto mais de fazer. A SEDES apresentou um livro em 2020, que o título do livro era 2020, logo a seguir, ainda estávamos na pandemia, aliás foi escrito durante a pandemia, ambição, porque Portugal tem que ter ambição. Nós às vezes parece que temos medo de ter ambição, ou dizer que temos ambição. Ambição virtuosa, não é ambição egoísta para nós. Não, é uma ambição, não é pequenina, ambição coletiva, ambição de ser um país ao nível dos melhores. Ambição 2 pontos era o título, como duplicar o PIB em 20 anos. E temos um conjunto de receitas nesse livro de 300 páginas. Hoje posso dizer, nós vamos duplicar o PIB em menos de 20 anos em relação a 2020. Muito antes de 2040, vamos duplicar o PIB em relação a 2020. Aliás, ontem, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que também é da SEDES, o Dr. Paulo Macedo, também teve no nosso congresso,
diz isso mesmo. Portugal vai duplicar o PIB em menos de 20 anos. Mas ele já está a falar de 25 para a frente. Nós estamos realmente a crescer a um ritmo maior do que estávamos à espera. E vamos continuar a crescer. Independentemente da trica política, do que diz o governo e a oposição, é preciso dar sempre aqui um desconto, nós vamos continuar a ter esse crescimento. Agora, este ano a SEDES publicou outro livro, já com 800 páginas, ainda maior, que é Ambição 2 pontos, impostos mais simples, melhor economia. Nós estamos a crescer o dobro da média europeia porque a Europa cresce pouco, está em crise, a Europa cresce meio ponto, 1 ponto, Portugal tem crescido 2 pontos, 2 e pico. Nós temos que crescer, nós podíamos crescer, não é 2 ao ano, nós podíamos crescer 3, 4 ou 5%. E para isso precisávamos de fazer reformas estruturais. Mas essas reformas têm um nome. Quais são? E já termino para não amassar, em termos económicos. Primeira, reforma fiscal. Nós temos uma fiscalidade, qualquer um de nós vai aqui para entrar no fisco, aquilo é de uma complexidade e aquilo protege os mais fortes. Aquilo é preciso ter escritório de advogados, economistas, contabilistas. Qualquer cidadão tem uma enorme dificuldade. Nós em Portugal, para além de ter múltiplos escalões e múltiplos impostos e taxas, e estou a fazer, nós fizemos um estudo comparado com outros países europeus à nossa frente. Somos o que temos o sistema mais complexo. Nós temos, por exemplo, 500 benefícios fiscais. Mas benefícios fiscais para quem? Que foram feitos para uma determinada empresa, para um determinado investimento. Portanto, o que nós defendemos, e foi escrito essa parte dos impostos por académicos aqui da Faculdade de Economia do Porto, precisamente, que é simplificar a fiscalidade, o que vai permitir baixar a carga fiscal de todos os impostos, mas de uma maneira gradual, sem pôr em risco as contas públicas, e que vai permitir uma coisa muito importante, fazer um novo contrato social com os cidadãos para dizer o seguinte: nós temos 30% de economia paralela, 30% de fuga ao fisco. O que é que a gente tem que fazer? Reformar a fiscalidade e torná-la simples, como é a holandesa, a dinamarquesa, de outros países do Norte da Europa, baixar a carga fiscal, mas tolerância zero a quem foge a impostos. Mas eu só posso pôr tolerância zero se tiver uma fiscalidade mais justa, mais baixa, menos mais razoável, que não temos. Esta é uma reforma absolutamente fundamental para atrair investimento internacional, mais ainda do que estamos a atrair, e investimento nacional, e que torna mais justa perante todos, em que põe todos em pé de igualdade. E depois há outra, que é a segunda grande reforma para a economia. Escala. Nós precisamos de escala. Nós não temos grandes marcas. Qual é a diferença de nós para os países da nossa dimensão? Para termos uma economia a sério, e já agora, só acabamos de vez com o Congresso, só daremos salários altos aos jovens, só haverá casa para aqueles que querem cá ficar, só se permitirá que os nossos filhos e netos um dia fiquem cá, não tenham que emigrar, com mais salários, se tivermos mais economia. Não há outra maneira. Isto não se distribui por decreto, é por economia. Para isso precisamos de escala, porque quem puxa pela economia são as grandes empresas. Não é que as pequenas e micro são importantes, não, mas tem que haver grandes empresas. Nós temos que ter políticas que ajudem a fundir-se grupos económicos para grandes empresas. Nós não temos nenhuma grande empresa internacional, nenhuma. Nós não temos nenhuma marca internacional, zero. Temos uma, é o Cristiano Ronaldo, coitado, hoje foi expulso, mas é a única marca que a gente tem. A Holanda, que tem 10 milhões como nós, sou assim de cabeça, estou-me a lembrar, tem duas, a Philips e a Shell, que é das maiores empresas mundiais de petróleo. A Suécia, 10 milhões como nós, tem a Saab, o IKEA, onde fazemos compra, só a Volvo, já estão 3, que são brutais em termos de PIB. Todos estes países têm marcas, mas isto é preciso dimensão. Portanto, temos que ter políticas que ajudem a agregar. Esse é um defeito que nós temos, cada um gosta de ter uma quintinha, ter muitos muros, temos muita dificuldade em agregar, em partilhar, em juntar, e compete a quem governa, a quem está à frente dos destinos, fazer e criar políticas nesse sentido. Claro que
temos um problema. Eu, como sabem, entro-vos pelas casas adentro, muitas vezes sem permissão, peço desculpa, porque às vezes é um bocado maçador estar a ouvir uns tipos a dar opiniões sobre tudo e sobre nada, e muitas vezes querem-me obrigar a comentar o dia-a-dia, não é? O que acontece, nós vivemos numa ditadura dos casos do dia-a-dia. E quem governa, quem está na política, nos vários órgãos, não tem tempo, não tem, para pensar as coisas a longo prazo. Nós precisávamos de mais serenidade na vida pública e precisávamos que quem decide pense mais a 10, 20, 30 anos. Se os chineses programam a 50, porque é que nós não podemos programar? A única vez que o fizemos com a Escola de Sagres não deu mau resultado. Deu bom resultado. Cidadãos, agora para nós que estamos aqui, o que é que me parece? É preciso fazer o que vocês estão aqui a fazer. É desinstalar as pessoas. Isto, o Portugal, não há aqui donos disto tudo. Não pode haver. Há uns que acham que são. Há outros que ainda são um bocado. Nós temos que ser todos donos disto tudo. Mas para isso é preciso que haja cidadania. Que as pessoas deem a cara por convicções, lutem por aquilo que acreditam, não tenham medo de assumir o que são. Porque depois, como já perceberam, e acho que isso tenho orgulho nisso, eu sou do Benfica, mas gosto do Porto quando joga bem, e do Sporting, e do Portugal. Sou socialista, mas sou livre, digo o que penso, não me açoitam, ninguém me expulsou. E critico o PS quando tenho que criticar, ou digo bem de outro partido quando tenho que dizer. Mas sou socialista com muito gosto, com muita convicção, com muito orgulho. Eu tenho as minhas convicções, mas não deixo de ser livre. E, portanto, isso é o que nós temos que ter mais. Nós temos pouca participação. Os jovens hoje ainda participam menos. Eu ontem estive na eleição, por causa das minhas funções do Conselho Geral do Algarve, do novo reitora. Foi eleita pela primeira vez uma mulher, reitora do Algarve, e depois almocei com os estudantes que me convidaram para almoçar com eles. Os estudantes participam muito menos. Os jovens hoje participam muito menos do que participavam. E isso é que nós temos que os motivar a participar. E participar, porque a decisão é deles. Por último, só para dar uma deixa para debate, há uma reforma que a SEDES defende, que eu defendo há muitos anos, para que não hajam apenas alguns donos disto tudo. Nós precisamos no ano que vem, e a SEDES vai pôr isso em cima da mesa, que vamos festejar 50 anos da Constituição, precisamos de aplicar uma coisa que está lá escrita e que não cumprida. Regiões administrativas eleitas. Nós temos que descentralizar o poder e temos que transformar as CCDRs em governos eleitos. Nós temos que descentralizar o poder de Lisboa, ainda está demasiado centralizado o poder em Portugal. Esta é uma reforma política administrativa absolutamente essencial. E há outra que eu gostaria muito, mas essa já tenho mais dúvidas que seja possível, mas gostaria, que houvesse um sistema eleitoral em que houvesse um sistema alemão com círculos uninominais e círculos nacionais. Isto é, os deputados que nós temos são escolhidos pelos chefes dos partidos. Eu gostava que os deputados fossem escolhidos pelos eleitores dos partidos da sua região, porque o deputado do Porto ou de Bragança está lá para defender o país, mas também para defender Bragança e para defender Gondomar, ou o que seja. E se tivéssemos círculos uninominais, como temos nas autarquias, nós escolhemos o Presidente da Câmara, independentemente do partido, escolhe-se as pessoas, responsabiliza-se as pessoas. E todas as democracias avançadas, todas, as mais antigas, a República dos Estados Unidos vai fazer 250 anos, a Inglaterra temos um Parlamento há 500 anos, a Alemanha, a França, os grandes países democráticos têm círculos uninominais. E isso eu acho que é absolutamente central. Se nós conseguíssemos fazer estas reformas económicas que eu falei, fiscal, a questão da escala, a reforma política de aproximar o poder dos eleitos, abrir os partidos políticos à cidadania, regiões administrativas descentralizando o poder. Só há 2 países na Europa que não têm regiões, nós e o Luxemburgo, mas o Luxemburgo é pouco maior que Gondomar, eu acho. E, portanto, se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos duplicar o PIB em muito menos tempo,
vamos atingir países como a Dinamarca e a Holanda muito mais depressa e poderemos ser felizes muito mais depressa. Portanto, é só uma questão de velocidade. Ou temos ambição para o fazer, ou se não tivermos ambição, as coisas, naturalmente, os ventos estão a nosso favor, mas não será tão rápido como eu acho que podia ser. E, portanto, acho que é indesculpável não aproveitarmos este período que estamos a viver de vacas gordas para fazer reformas que é preciso fazer, que assim não doem. Porque se forem feitas num período de crescimento económico, podem-se fazer sem doer. Por exemplo, a questão da reforma laboral, que agora está em cima da mesa, é evidente que nós temos que flexibilizar as leis laborais, mas temos que dar segurança às pessoas. A Dinamarca, há 20 anos, fez isso. Fez o chamado sistema de flexi e segurança. Não é agora desequilibrar isto tudo para o lado do patrão. Tem que ter um trabalho digno. Portanto, e diz-me assim, mas isso é quadratura de círculo. Não, isso é aquilo que outros países fizeram, que é garantir direitos e proteção a quem trabalha, mas ao mesmo tempo flexibilizar. Se nós não conseguirmos fazer isto e sentar a uma mesa e chegar a esses entendimentos, sinceramente, acho que é imperdoável e acho que os nossos filhos não nos perdoarão. Obrigado. Muito obrigada pela excelente intervenção e por todos estes contributos inspiradores. Eu passava agora a palavra para o público, se assim acharem bem, para colocarem alguma questão que queiram também ver esclarecida aqui pelo Dr. Álvaro Beleza. Pedia, por favor, que à medida que fossem colocando as questões também se identificassem para que depois fosse mais fácil também articular aqui as respostas. O difícil é começar, não sei se temos aqui... Peço desculpa que levanto a mão. Vamos na primeira fila. Boa noite. Francisco Pago Ribeiro, gestor, militante socialista, social-democrata. É um gosto. De tudo o que foi dito, eu subscrevo. Nos objetivos. No método é que nós ainda não descobrimos o que é que vamos fazer. Isto é, para além das políticas públicas, para além da estabilidade fiscal, para além da necessidade de internacionalizar vários setores, ou importar consumidores, de modo a ganharmos escala, há uma dimensão cultural que nos acompanha. A dimensão cultural do minifúndio, do velho do Restelo, aquilo que fez com que os mercadores judeus da Flandres se juntassem em companhias por ações e aquilo que nos leva a ser merceeiros em vez de proprietários de grandes companhias de distribuição. A pergunta do $1 milhão, ou de euros neste caso, é sempre como é que nós convencemos o país, as pessoas, a ter ambição. Como é que mudamos a dimensão cultural? Como é que de repente um setor que ganha dinheiro, que está rico, que paga impostos, cria empregabilidade, deixa de ser diabolizado para passar a ser aplaudido? E essa penso eu, um dos fatores que nos inibe a ambição, que nos inibe ao desenvolvimento. E, portanto, era esta a opinião que eu gostaria de ter. Pois, ora, eu acho, tenho dito isso sempre, eu acho que quem está na governação, principalmente, apesar, eu tenho que fazer sempre aqui um parênteses, um dos problemas que nós tentamos quando começamos a escrever o livro foi o poder em Portugal está demasiado concentrado no governo e dentro do governo demasiado concentrado no primeiro-ministro. Os países, para serem mais desenvolvidos, têm que poder estar mais partilhado. Por isso é que defendemos reforma eleitoral, deputados mais autónomos, e se nós ouvirmos as notícias todos os dias é o que o governo pode me dar. Não é? Nós falamos do governo como um filho a pedir a mesada ao pai, é uma coisa brutal. Não é? Tudo depende do governo, porque de facto demasiadas coisas dependem do governo em Lisboa, São Bento. Isso é um problema que nós temos que mudar. Mas para convencer as pessoas, eu acho que é preciso primeiro falar a verdade, ser razoável, dizer as coisas como elas são, sem rodriguinhos e sem desculpas e sem mentiras e sem opacidade. Os anglo-saxónicos
tem democracias há mais anos, realmente os ingleses têm essa particularidade, não é? São mais frontais, mais francos, falam em tudo, fazem o diagnóstico toda a medicina. Já agora, nos anos 60 mudou a escola, que era a escola francesa, para a escola anglo-saxónica da Harvard americana. Qual é a diferença? Eu sintetizo assim nisto. Quando um doente tinha um problema, um cancro, o que é a medicina francesa? É não se dizer nada ao doente, omite-se, trata-se a pessoa e ela fica sem saber quase o que é que vai acontecer. O que é que faz o cirurgião inglês? Fala com ele e diz: olha, você tem um cancro, tem uma expectativa de vida de 5 anos, é melhor começar a tratar da sua família e da sua vida. Isto é cruel. Claro que nós adotamos o sistema anglo-saxónico, mas não falamos assim com os doentes, estejam tranquilos. Aliás, todos aqui vão ao médico e sabem que não é assim. Mas já é mais assim, isto é, a verdade. Ainda por cima hoje, qualquer um vai à net e sabe, todos os doentes estão muito informados e, portanto, é uma conversa por vezes. Eu tenho doentes que sabem, às vezes, mais de algumas patologias do que eu, foram descobrir coisas do arco da velha, mas isso eu acho que é a chave, quer dizer, é falar a verdade, porque de facto isto é um problema cultural. Isto é um problema cultural, eu chamo-lhe isto de precariedade. O português tem muito medo do futuro, porque é um povo muito massacrado, com séculos de pobreza. Imigramos porquê? Porque isto era muito pobre. Era um país de montanhas, de pastores e pouco mais. Basta ir à Espanha, eles têm lesírias, eles têm planícies fantásticas. A Ucrânia tem uma agricultura brutal. A França tem, a gente atravessa a França, aquilo é tudo plano. Nós, para fazer agricultura aqui no Douro, é uma coisa tremenda, não é? Nós temos séculos de sofrimento e depois ainda tivemos em cima Inquisição, mais proximamente Salazar. Tivemos governados por alguém muito católico, conservador, que era contra a indústria, contra o desenvolvimento, achava que era melhor ser pobrezinho e feliz do que o dinheiro traz infelicidade. Isso não é assim. Nós temos aqui um passado muito complicado e, portanto, isto culturalmente tem que se ultrapassar. Agora, há uma coisa que eu estou muito otimista. Porquê? Porque os nossos filhos, as novas gerações, têm este problema que eu estava a dizer. Metem-se pouco na política, metem-se pouco nisto. Mas são muito informados e muito globais. Eles são mais liberais do ponto de vista dos costumes, da economia. Portugal é muito iliberal. Iliberal, quando eu estou a dizer liberal, no sentido das liberdades individuais. Nós ainda temos muitas coisas, apesar de termos o liberalismo do século XIX e a Primeira República, nós tivemos depois um regime ditatorial que andou muito para trás, muito miguelista. Nós ainda temos isto muito na nossa sociedade. E, portanto, mas os nossos jovens já são muito mais abertos, muito mais viajados, e viajam aqui, não é? Mas depois, além de viajar aqui, já são todos, têm muito mundo, viajam mesmo, não é? Fisicamente muito mais do que nós tivemos oportunidade. Portanto, esta juventude que a gente tem, vê-se que é uma juventude mais ambiciosa. E já agora, isto vê-se no futebol. Hoje correu mal, mas isto é um episódio. Os jovens futebolistas portugueses e atletas são muito ambiciosos, e têm títulos, e ganham medalhas, e estão lá para ganhar. Nós não tínhamos muito isso. Nós tínhamos aquela coisa que era, um tipo era entrevistado, então Ivan, eu vou fazer o meu melhor. Parece que ele para lá para não perder. Parece que tinha medo de dizer, por exemplo, o Mourinho, quando foi para a Inglaterra, chegou lá e disse, eu sou o melhor. E depois, isso para um português é uma coisa, um português dizer que é o melhor, o português diz que vai ali para não cometer erro. Não, porquê? Porque apanhamos muita pancada durante muitos séculos. Nós não temos culpa. Nós somos produto da nossa educação, do nosso passado. Agora, eu acho que as novas gerações estão muito mais preparadas para isto. Não é por acaso que temos estes unicórnios, estas empresas de jovens, de portugueses, certo? Porque eles já têm um chip na cabeça de branco. Portanto, eu acho que as novas gerações já têm essa ambição natural. Mas é uma ambição virtuosa. Até havia a ideia que ter ambição
é uma coisa má, errada. Não, estou a falar de uma ambição com os pés assentos na terra. Vamos lá, nada se consegue sem trabalho, organização, esforço, resiliência. Mas os portugueses sempre foram muito trabalhadores esforçados. Então aquela gente que ia para a pesca de bacalhau. Então, os portugueses que emigraram, que deram o salto para a França há 50 anos, então, os portugueses são ótimos trabalhadores. Nós somos muito esforçados. Nós temos uma resiliência brutal. Até essa coisa, falta-nos a organização dos alemães. Epá, nós somos trabalhadores, somos empenhados. O que nos falta é otimismo, é sentido positivo. Temos muito aquela coisa, lá está, agora vou dizer isto, do fado. Olhar sempre o copo meio vazio. Sempre que há um debate, por exemplo, na política, eu sou muito cauteloso, isto pode não correr bem. Há sempre uns velhos do Restelo, há sempre a dizer, mas isto não vai correr bem, porque se a França está à beira de ter um problema como nós tivemos, da Troika, isto vai afetar Portugal. Portugal é logo afetado. Mas quem é que disse que Portugal é logo afetado? Isso é um disparate. Uma vez disse isso a uma jornalista. Você está a dizer um disparate. Na Segunda Guerra Mundial, a Europa estava toda a ser destruída e Portugal estava a viver uma época como nunca viveu. Chegou ao fim da Segunda Guerra Mundial, os dois países na Europa que mais ganharam foi Portugal e a Suíça, porque recebemos ouro dos nazis, dos judeus, dinheiro, construímos Cascais, Estoril, casinos, andávamos em festas em Lisboa e a Europa destruiu-se. Portanto, isto não é sempre assim. Não é sempre assim. O mal de outros agora é o bem. Porquê? Porque o capital tem vasos comunicantes. Mas há esta coisa sempre. Nós estamos sempre a ver a tragédia. E isto é preciso mudar isto. Porque ninguém fez nada de extraordinário se não acreditar naquilo que está a fazer. O Agostinho da Silva, como sabem, tinha uma tese que os melhores, os mais corajosos, os que tinham mais vontade, mais empreendedores, foram os que emigraram. E muitos de nós temos família fora, não é? Eu tenho, o meu pai nasceu no Rio de Janeiro, eu sou neto de um imigrante. O meu avô emigrou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e ainda tenho lá uma padaria. Portanto, sei bem o que isso é. E, de facto, essas pessoas, se não acreditassem no que tinham de fazer, não tinham conseguido fazer nada. Aquelas grandes empresas que a gente vê, agora, porque é que a Europa não tem as grandes tecnológicas, as mega empresas são quase todas americanas? É outro assunto que eu, em vários sítios, já tenho falado. Nós temos imensos PRRs, não é? Fundos, planos europeus. Tivemos um plano há 25 anos para a Europa ser a região do mundo economicamente mais rica. Então, em Bruxelas desenharam uma coisa fantástica, numas cimeras europeias. Bola! Fomos ultrapassados. Porquê? Porque não deixamos voar. Porque é isso que nós temos que também fazer aqui. Nós temos que desburocratizar. Eu não falei nisso. A reforma do Estado, o que é? Simplificar processos. Aquilo que eu falei na fiscalidade. A Europa não é só Portugal. É muito burocrático, muita regra. Quando aparece uma coisa, por exemplo, inteligência artificial, vamos regulamentar, criar regras. A nossa preocupação logo é travar. Logo. Os americanos e os ingleses o que é que fizeram? Fizeram empresas de IA. E quando a gente acordar, já as empresas são todas dentro. E nós andamos a regular o que é dos outros. E não regulamos coisa nenhuma. Porquê? Porque temos o medo, o que é que isto vai pôr aqui em causa? Isto do ponto de vista ético. Nós, desculpa lá, sem ofensa a ninguém, parecemos os padres do mundo, não é? A Europa é aqui como o bispo ou o cardeal e que vem agora pôr a ética e os outros são todos... A ética é muito importante, claro que é ética e valores, sem isso nada. Mas temos sempre esta atitude defensiva. Os Estados Unidos têm uma política de capital de risco. O Zuckerberg, que fez o Facebook, o Bill Gates, da Microsoft, esses tipos, na Europa não apareceram. Porquê? Porque não têm condições. Sabem para quê? Não há ninguém que invista num jovem maluco que tem uma ideia maluca. Sabem porquê? Porque a banca europeia, a economia americana é só financiada pela banca e pelos Estados. A economia americana tem 3 financiamentos. O Estado americano também financia, não é só o Zuckerberg, lá também entra. A banca, certo? Também. E depois tem a Bolsa de Valores, com muito mais impacto que tem aqui, por isso é que estes miúdos fazem os unicórnios em Lisboa e no Porto e vão para Nova Iorque, não conseguem dinheiro cá, e ainda tem o capital de risco.
Porque é que há gente que investe numa ideia louca. Aqui, um tipo jovem que tem uma ideia, diz que ele é maluco. Não investem, não lhe dão nada. Não arriscam nada. E depois, ainda por cima, a banca europeia é familiar. Os grupos económicos portugueses. Nós temos uma economia. Eu, como imaginam, convivo com os grandes grupos económicos. Fiquei com esta coisa de assetos amigos, deles todos. E já nos disse na cara. Nós temos uma economia, um capitalismo familiar e feudal. Os grandes grupos económicos portugueses, reparem lá, são todos familiares, todos. É de pai para filho, para neto. Onde é que estão os grupos? A economia, o capitalismo moderno, qual é a grande diferença? Você faz uma grande empresa, mas depois vão buscar o CEO, os tipos para administrar os melhores. Não é o filho do papá. Não, são melhores para administrar aquilo. E não é só Portugal, na Europa, a banca europeia e as grandes empresas são familiares. São familiares, ponto. Portanto, transferirmos a aristocracia para a economia. Adaptaram-se as elites. Portanto, nós não temos o ascensor social que têm esses países. Não temos. E não é confundindo-os. A América não fez a Microsoft, a Tesla, não foram fundos. Nem foi uma política de um presidente americano. Aliás, sabemos que nos Estados Unidos, de vez em quando, há uns presidentes malucos, como este, mas depois deixam de ser presidentes. Estejam descansados, como já se percebeu, não tem maioria no Senado, viu-se agora aflito. Há checks and balances, há uma democracia com 250 anos e ele daqui a 3 anos vai embora. O Putin é que não vai embora, que é uma ditadura. Portanto, a América tem essa capacidade de se regenerar. O que é que nos falta aqui? É precisamente libertários. Nós precisamos de permitir que os nossos jovens voem e tenham oportunidades na Europa. Portanto, e não é só ao nível de Portugal. Nós precisamos de mais bolsa de valores. Nós precisamos de juntar, o problema não é só português das quintas. Nós precisamos de juntar a bolsa de Paris, Frankfurt, Bruxelas, Lisboa, Madrid, ao nível de Nova Iorque. Não, cada uma quer ter uma bolsazinha. Isto não é nada. Nós temos economia europeia, mas isto ainda não é como nos Estados Unidos. Vocês não podem abrir uma conta num banco em Nova Iorque, em Londres, em Madrid ou em Paris. Em Inglaterra agora não está. Então, nos Estados Unidos, vocês têm uma empresa qualquer, fazem transações com o banco, estão no Kentucky, mas fazem com um banco em Nova Iorque. Aqui não. Aqui não. Portanto, nós mesmo em termos económicos, a União Europeia ainda tem muita fronteira. Portanto, ainda há muita coisa para fazer. Mas, sobretudo, o que é para fazer é descomplicar. E agora, vocês estão a olhar para mim, estão a ouvir falar nisto. Portanto, o que é que eu acho? Acho que nós somos muito iliberais na economia, em Portugal e na Europa. E isto faz com que são sempre os mesmos a ter o capital e a comandar. E é familiar. Mas depois, o que é que a Europa tem bom que os Estados Unidos não têm? Até a parte social, que é o Estado Social. E nós não podemos perder isso, porque isso é um avanço civilizacional extraordinário que mais ninguém tem. Que é, em Portugal, em França, na Alemanha, o filho do pobre e o filho do rico têm o mesmo professor de matemática numa escola pública e não pagam. Tem o mesmo cirurgião, ou neurocirurgião, ou cirurgião cardíaco no Hospital de São João, seja pobre, remediado, estrangeiro, e não paga. E é gratuito, praticamente, é gratuito. E isso não é assim nos Estados Unidos. Nem é assim na maior parte do mundo. Para nós não perdermos este Estado Social, e eu sou completamente a favor, de saúde pública, universal e gratuita, educação pública, universal e gratuita, e portanto aqui, como estão a imaginar, sou muito à esquerda, mas isso só é possível com mais economia. Eu tenho que fazer mais economia, tenho que ter mais empresas, eu tenho que ter mais economia de mercado, mais capitalismo. Até o Deng Xiaoping percebeu isso nos anos 80, não é? Na China, no desenvolvimento económico, para que me permita depois pagar para ter o Estado Social. E se eu tiver mais economia, consigo baixar a carga fiscal para todos pagamos menos, mas o Estado arrecada mais. Qualquer pessoa percebe, não é preciso ser académico de economia. Eu posso baixar o IRC, o IRS, se eu tiver uma economia pujante e se combater a fraude, porque aqui não se combate a fraude, como eu dizia, é mais de 30% da economia paralela. Portanto, se houvesse tolerância zero a sério, quem não paga impostos vai dentro, porque está a prejudicar os outros, porque os impostos é para pagar a escola para todos, não é só para alguns, a saúde para todos, habitação. O Estado tem que ter habitação pública em Portugal, os países têm menos habitação pública do Estado para os jovens e para outros que não têm, mas para eu ter isso,
eu tenho que ter economia. E as duas coisas são possíveis. A Holanda tem Estado Social, mas é mais liberal que nós na economia. Os países do norte da Europa têm Estado Social, tomarmos nós ter o Estado Social deles, mas têm mais capitalismo, têm mais empresas, são mais amigáveis para a economia. Estão a ver onde... Tem que se casar as duas coisas. Tem que se casar as duas coisas. E é isso que eu não vejo. Não é? E no debate político eu vejo quando há um governo à direita tende mais para liberalizar, esquece a parte social. Quando é mais à esquerda é mais para distribuir. Nós temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. E tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Também é outra conversa que me incomoda muito, que é não, a prioridade agora não é esta. Não, tem que se fazer tudo ao mesmo tempo. Não é como eu quando tenho um doente. Eu tenho um doente, tenho um problema do cérebro. Mas também eu tenho que tratar de tudo. Nós somos um todo. Não é? O que é que me adianta estar a tratar o estômago dele se o coração não estiver em ordem? Portanto, quando a gente tem um doente internado no hospital, a gente aproveita e trata tudo. E muitas vezes saímos lá, tratamos tudo. Não é? Já agora tem os dentes mal, já que está aqui, tratamos tudo porque nós somos um todo. Não é? Portanto, aqui é uma coisa, nós precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Reformas eleitorais, reforma do território, reforma fiscal e aquilo que disse que é os políticos saberem explicar as coisas. Explicar. E não é preciso barrarem muito. É ir à televisão. Agora há uma proposta de lei laboral. Alguém explicou. É preciso ir lá e dizer, olha, a gente está a fazer isto, para se conseguir isto, assim, assim, assim. E se não for assim, também sabemos. Quer dizer, o bom é inimigo do ótimo, não é? Agora, às vezes, à portuguesa, o governo agora, aliás, fez isso, fazem as coisas de surpresa. Acham que o melhor é não explicar nada, a gente decide, a malta come isto e quando vierem de férias já está resolvido. É porque não temos o hábito da democracia. Nós temos uma democracia há 50 anos, mas ainda não está impregnada em nós. Como eu costumo dizer, o Dr. Salazar ainda está cá muito. E isto afeta muitas coisas. Outros problemas que eu não estou aqui a falar. Por exemplo, nós ainda temos um Estado muito corporativo. Os médicos em Portugal mandam muito mais, têm muito mais poder que nos países europeus. A ordem dos médicos, a contra mim fala. As ordens profissionais, ainda bem do Dr. Salazar, sabem que a Constituição de 33 era um Estado corporativo. Nós ainda temos um Estado corporativo. Portanto, ainda há muita coisa aqui para fazer. Agora, não podemos fazer tudo de uma vez, nem é preciso fazer uma revolução, mas para evitar que hajam revoluções, e Portugal, historicamente, os países do Sul andaram de revolução em 80 e 80 anos, 90 e 50 anos. Porquê? Porque não fazem reformas e mudanças. É melhor mudar o que tem que ser mudado com calma, falando todos uns com os outros, tentando estabelecer pontos, tentando fazer entendimentos mínimos. E isso é possível. Nós hoje temos universidades fantásticas, temos académicos extraordinários, temos grandes empresários já, temos jovens, absolutamente, eu confio muito nos mais jovens. Nós temos jovens de um talento extraordinário. Nós estamos a exportar talentos para todo o mundo. Tivemos aquele Tavares, CEO da Peugeot. Nós temos portugueses por todo lado e não podemos gerir isto. Uma vez o Art Osório, que foi aquele banqueiro que nós tivemos, foi salvar o Lloyds Bank em Inglaterra. Eu dizia, nós temos tipos que são os melhores a gerir banco internacional, não conseguimos ter um Santander. Não há um banco português a sério. Tem muita pena, mas não há. São bancos trazer por casa, pronto, aqui. Nós precisamos ter empresas globais, empresas que se expandam. Não é? Como é que a gente tem portugueses a gerir essas megas empresas e não conseguimos cá? Eu acho que começa na ambição, por isso é que eu pus a coisa da ambição. Falta-nos acreditar em nós próprios e fazê-lo sem medo. Acho que estamos muito amarrados ao medo de falhar, à culpa. Se falhar, vamos abaixo e recuperamos outra vez. Que é outro problema cultural. Tipo, vai à falência, pronto, está arrumado. Não. O Trump já deve ter ido, aliás, ele está falido, não é? E é presidente dos Estados Unidos. Olha, se o tipo se preocupasse muito. Mas não é o Trump, é a cultura. Porque uma empresa ou um empresário ir à falência,
levanta-se e depois reconstrói. Se não conseguir, paciência, mas tenta. Quer dizer, é dar sempre segunda oportunidade. Só há uma coisa inevitável, que eu não consigo dar a volta. Se é que eu sou otimista. Só uma. Eu não consigo ultrapassar. Na minha vida médica é a morte. Essa eu não consigo. E mesmo essa, às vezes, os doentes já estão quase ali no limite e a gente ressuscita-os. Então, por amor de Deus, quando há um problema, temos que o resolver. Se os outros o resolvem, porquê é que a gente não está a resolver? Porquê? Se calhar a resposta é porque isto é tão bom. Eu estava a dizer isso no Algarve. Vida boa, sol, praia, come-se bem, mesmo sem o país ter a riqueza da Dinamarca. Isto é tão bom assim, para que é que eu me vou esforçar mais? Se calhar é isso um bocado. E numa situação como estamos agora, que é PRR, milionários, dinheiro a chegar todos os dias, investimento, a gente tem a tendência para usar isto, não fazer nada, não nos esforçarmos e não aproveitarmos a oportunidade. Eu acho que há uma oportunidade que está a passar neste momento pelo país e nós, se a aproveitarmos, nós não vamos ficar na média europeia, nós vamos ser dos mais ricos na Europa, dos mais interessantes na Europa. Nós podemos mesmo ser a Califórnia da Europa, e a Califórnia é dos melhores estados dos Estados Unidos, como sabemos. Desculpem lá, eu começo a falar entusiasmo e depois não. Obrigada. Mais alguma questão? Aqui na primeira fila, a doutora Aurora Vieira. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estar cá. Eu pegava na última parte da sua intervenção, que é a alteração administrativa do país e a alteração da forma eleitoral. Seguramente, não digo há 50 anos, porque não se iniciou logo com o 25 de Abril, mas seguramente há 30 anos que se discute o modelo eleitoral, passando por vários partidos, até acordos já firmados, depois não concretizados, com quedas de governo, e a regionalização. Eu lembro-me de o professor Marcelo fazer aquelas análises que dava, atribuía notas ao Cavaco Silva, e portanto uma das notas que ele tinha negativa era de não haver regionalização. O Rui Rio era contra a regionalização, hoje é a favor da regionalização. E portanto, passados estes anos, temos um conjunto de pessoas que não viam bem a regionalização e hoje são adeptos da regionalização como uma forma de ambição para o país, de crescimento, de melhor distribuição de riqueza. A minha questão é, os jovens estão mais afastados da política. As pessoas em geral, e os jovens em particular, veem mal os políticos, consideram, não é, que estão ali para usar, etc. Portanto, o que se tem vindo a debater e o que acaba por estar na mente das pessoas, e dos jovens em particular, é que se cria mais um nível de classe política. Como é que desmistificamos isto para fazer entender a jovens super qualificados que têm mesmo um ordenado em Portugal, se não ser em Portugal, próximo do salário mínimo. Porque o salário mínimo nos últimos 5 anos passou de 500 euros para quase 900, mas o salário médio não. E o salário de um licenciado, de um doutorado, até muitas vezes nas empresas não passa dos 1000 e poucos euros brutos. E, portanto, não há aqui aquela escada que na minha geração e na sua eventualmente até o simples fazer a escola secundária, o liceu já criava aqui uma escada. E para termos jovens e atrairmos as empresas e atrairmos essa qualificação para Portugal, como é que conjuga esta ideia má que tem sobre os políticos, a falta de diálogo dos políticos para com os portugueses que criam os partidos de revolta, que criam os partidos de revolta e que nos levou a esta situação que temos, e portanto é quase a quadratura do círculo. Como é que faz esta quadratura ao círculo?
Mais alguma questão que se calhar fazemos aqui algum bloco de questões? Não? Vamos lá ver, as regiões. Gondomar. Gondomar está muito melhor. O poder autárquico que fez foi do melhor que nós tivemos nos últimos 50 anos. Claro que há algumas câmaras melhores que outras, não é? Isso também a gente percebe quando viaja, não é? Vê-se logo que isto foi bem governado e aquilo ali ao lado não foi tão bem, mas é extraordinário. Mas falta escala, porque muitos dos problemas que agora existem, seja transportes. Transportes é comboios e tal, metro, essas coisas, é tudo da área metropolitana do Porto. Gondomar sozinho não pode. Claro que tem área metropolitana, tem feito muito em conjunto e tem feito um grande esforço. Mas eu não tenho dúvidas que esta questão do território é fundamental. Porque Portugal é uma bagunça. É NUTS 2, eu já nem consigo apanhar os nomes. É distritos eleitorais de um lado, e as pessoas até se identificam com os distritos ainda, lá. Depois é NUTS, depois é áreas metropolitanas, depois juntaram áreas para ir buscar fundos europeus, que é outra coisa que eu acho que aqui para nós que é um bocado indigno, a gente faz aqui truques para ir sacar dinheiro. Então, acho que já não precisamos disso, felizmente, estamos a crescer, portanto já podemos talvez arrumar a casa, e portanto eu acho que é um assunto absolutamente essencial definir o território, como é que nos organizamos. E está na Constituição. É que está lá escrito. Regiões administrativas. Não se fez porque quando a última tentativa, com o Guterres, o Primeiro-Ministro, e o Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, o Marcelo, na altura líder do PSD, boicotou a coisa, perdeu-se essa oportunidade. Hoje, acho que temos uma oportunidade. Eu tenho falado isso e também vou repetir aqui. Temos um Primeiro-Ministro que é de Espinho, não é de Lisboa. Temos um Presidente, temos um líder da oposição, o PS, porque verdadeiramente vamos lá deixar depois. Os maiores partidos é o PS e o PSD, como se viu nas eleições autárquicas, porque aliás a boa notícia continuam a ser os dois principais partidos em Portugal, porque nós também temos outra característica. Nós somos o país europeu com mais estabilidade nos partidos políticos. Mesmo o Chega tem uma projeção, mas está a ter a projeção do voto de protesto que já teve no passado a extrema-esquerda e o PC, só que antes era para a extrema-esquerda, agora vai para o lado direito. E, portanto, agora o bloco do meio continua a ser maior. E está escrito na Constituição, está prometido, temos um Primeiro-Ministro que é de Espinho, é do Norte, é do Porto, Espinho é Porto, não é? Temos um líder da oposição que é de Baião, é do Porto, certo? E vamos ter um Presidente da República, qualquer que ele seja um almirante, que é um homem do mar e que não tem ideia fechada em relação a isto, seja o Luís Marques Mendes, que é de Faf, seja o António José Seguro, que vem de Penamacor, todos eles são abertos à regionalização. Pelo menos não são dogmáticos como era o Marcelo. E eu acho, já agora eu estou a brincar, mas não estou a brincar. O António Costa de Lisboa, o Marcelo de Cascais, Lisboa, nós temos sido governados pelo eixo Cascais-Lisboa. Eu agora até costumo brincar que agora já não é Cascais-Lisboa. Agora é Cascais-Lisboa Comporta. Vai até a Comporta, faz ali em L. Mas é um eixo que tem um poder brutal. Brutal. Porque as coisas ali discutem-se, a gente vai almoçar e resolve. Vai almoçar e resolve. E combina-se tudo. Há séculos. Se não descentralizarmos o poder, o país continuará desequilibrado. Temos outro problema, é que o país está desequilibrado. Isto é, o litoral. Porque é natural, porque os países desenvolvidos, as pessoas vão para o litoral. Olhamos para os Estados Unidos, quais são as partes desenvolvidas dos Estados Unidos? Do litoral. As maiores cidades estão no mar, não é? Nova Iorque está ao pé do mar, Los Angeles, Chicago perdeu. Porquê? Porque apesar de tudo é uma cidade de fronteira e perdeu importância na América. Ganha sempre o litoral. O litoral ganha sempre. As pessoas não ficaram no Kentucky, nem no Idaho, nem essas coisas. Portanto, é natural, com o desenvolvimento, que as pessoas venham para o litoral. Mas temos que cuidar do interior. Temos que cuidar do interior e temos que cuidar do norte e do sul, do Algarve. Porque é que o Chega que se chama Algarve? Porque ninguém liga ao Algarve. Só ligamos quando lá vamos de férias. Portanto, e a única maneira, porque não há outra, isto também já agora em política, em economia e em medicina, não se inventa, não há receitas portuguesas. Okay? Isto é assim que funciona em Espanha, é assim que funciona em todos os países europeus. Descentralizar poderes. Para que, por exemplo, no Norte, seja decidido aqui
não tem que ir ao Instituto das Estradas a Lisboa para decidir uma autorização. Aliás, esse é outro problema, a desburocratização, que é a necessidade de imensas instituições para aprovar qualquer coisa, seja uma empresa, uma Câmara, para o licenciamento. Temos que simplificar esses processos, mas temos que descentralizar. Enquanto não descentralizar, eu atravesso Portugal muito, não é? Vim ontem do Algarve, do Faro, hoje estou aqui. Amanhã tenho uma reunião no Douro, numa Quinta do Douro, que é uma cimeira que a SEDES tem todos os anos com a Fundação Gulbenkian e Manuel Santos e a La Caixa, e vou debater isso com eles, que é, eu canto carro, gosto de a autoestrada de Cascais é um brinco, porque a sede da Brisa é ali, eu passo lá todos os dias. Há uma pequena obra, estão sempre a arranjar tudo, jardim, rosinhas, aqui está tudo maravilha. Chega aqui ao Porto, esta ponte do Freixo, por amor de Deus, esta circular aqui, já devia ter 3 ou 4 faixas. Acham que se a capital do governo fosse aqui, que aquilo não estava tudo arranjado? Estava. É que estas pequenas coisas não são pequenas coisas, são grandes coisas. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, que esse é talvez o grande desafio imediato para Portugal. Transformar as CCDRs, que são fantásticas, aqui a do Norte, aliás, é a melhor, fazem tudo, mas o António Cunha, por mais que queira, não tem poder, não é eleito, e não é a mesma coisa ser eleito pelas câmaras, já está melhor, são as câmaras, já é um passo, mas tem que se dar agora o outro passo. Tem que ser eleitos pelos cidadãos há uma palavra em inglês que define isto melhor do que em português, não encontro, que é deliver, para entregar, para fazer, ok? Política. Vamos lá ver, há aqui outra coisa também. Em Inglaterra tem um sistema de círculos uninominais em que para ser primeiro-ministro tem que ser deputado. Agora que é um sistema que eu gosto muito, mas isso a maior parte dos países não tem, mas eu gosto muito dessa coisa inglesa, que é, para ser membro do governo tem que ser deputado. Quer ir para a política, vai para deputado. Em Portugal há outra coisa que é o independente. Mas que é isso, independente? Acham que eu não sou independente? As pessoas que estão aqui são do PSD, não são independentes. Mas não é toda. Há uns que são dependentes, é verdade. Mas não é preciso por serem militantes dos partidos. Mas há gente livre. Agora, no sistema inglês, o primeiro-ministro tem que ser deputado em círculo uninominal. A Thatcher dizia, das coisas que ela mais abarcou, é que ela, quando era primeira-ministra, de 15 em 15 dias, tinha que ir lá ao círculo dela, falar com as donas de casa, tinha que saber, acham que ela não sabia os preços do supermercado, do pão, e tinha que saber tudo, porque falava com elas, e se não fosse eleita, não era primeira-ministra sequer. Aqui o primeiro-ministro nunca vai a votos, é ele o chefe da lista, é sempre eleito, certo? Por Lisboa, pelo Porto, de acordo? Em Inglaterra não. Vale tanto como qualquer autarca, tem que dar a cara. E como sabem, nós nas autarquias ou mesmo aí podemos escolher, tiramos e pomos outro, certo? Porque o conhecemos, porque ele fala connosco, porque ele está próximo. Portanto, a democracia também é isso. E aqui falta-nos isso. O grupo parlamentar do PS era do Rui Rio, agora o grupo parlamentar do PS é do Pedro Nuno. Isto não é nada. Isto é mesmo. Eu acho que até é ofensivo. O que me mete impressão é que as pessoas não lutam por mudar. Sinceramente. Quer dizer, eu desde que ando na política, com o Assis, aliás, defendi isso no PS, no Congresso de 1990, apresentei uma proposta na altura para que houvesse círculos uninominais, eleições primárias, como tem vários partidos europeus dos Estados Unidos, que é, os eleitores participam na escolha dos militantes, como sabem, tive um amigo meu, líder do PS, pegou na minha ideia, coitado, e perdeu a liderança do partido. Mas é mais importante a mudança política do que os nossos lugares. A gente não faz isto para nós, ou não deve fazer. A questão aqui é, nós temos que tomar conta do nosso destino. Quanto aos jovens, eu já disse aquilo que tinha a dizer. Eu acho que os jovens, vamos lá ver, eles não participam, mas estão informados. Há aqui um problema nós, aqui mais velhos, que estamos aqui, alguns com cabelo branco, nós tivemos uma educação diferente destas novas gerações. Estas novas gerações têm pouca educação de história, pouca cultura histórica e, portanto, política. Portanto, têm pouca sensibilidade. Isso é um problema também do ensino, não é culpa deles. Isto é, mudou-se aqui. Toda a gente devia ter, até uma certa altura, mais
cultura histórica, filosófica, dos clássicos, da base, não é? E perdeu-se muito isso. Portanto, eles não têm a nossa cultura política que as nossas gerações tiveram. Isso é mau. E a culpa não é deles, é nossa. Há grande parte de coisas que não é. Agora, eles são informados e, como eu dizia, eles são pragmáticos. A juventude, não sei se concordam comigo, mas a percepção que eu tenho dos meus alunos e do meu filho e dos amigos dele é que são, também como nós não tiveram a nossa ditadura, eles são mais responsáveis, são mais sensatos, são mais liberais, mas são mais ambientais, são mais solidários, são mais éticos, acham que ficam muito chocados com as notícias de corrupção e tal da política, portanto é uma coisa que os afastou um bocado da política, porque quando eles eram pequeninos, esta geração que agora tem 20 anos, quando tinham 10, 15 anos, houve, como sabemos, alguns processos maus de corrupção de políticos, com muita responsabilidade. Portanto, eu acho que eles têm um certo ceticismo, mas são responsáveis e têm muito mundo. Portanto, eu acho que eles se motivarão se perceberem que podem ter aqui uma oportunidade na política. O problema é que o sistema político nosso, como não tem um sistema aberto, ou de primárias, ou de círculos uninominais, ou descentralizado de poder, são sempre os mesmos a mandar. Eu às vezes brincava com o António Costa. Eu sou mais velho que o Costa, mas somos quase da mesma idade. E dizia, a nossa geração não sai disto, não larga o poder. Quem tem o poder somos nós e é tudo a nossa idade. Porque a malta não, porquê? Porque somos a geração do 25 de Abril, mais politizada e que não larga. Também se a gente não largar, como é que eles tomam conta disto? Não é possível. E muitos deles não tiveram, eu acho que lhes faltou essa escola de, principalmente a questão da história. Porque se nós não honramos a nossa história, se nós não conhecemos o nosso passado, como é que nós vamos pensar o futuro? Não é possível. Não é possível. E a ignorância histórica é uma coisa confrangedora. E isso vê-se nos jovens jornalistas, nas televisões, então é portão. É gente boa, gente nova, mas muito inculta, a média é muito fraca, porque não tiveram essa, não é? Nós tínhamos de saber, os da minha idade, nós tínhamos de saber os rios todos, as capitais do mundo, a geografia, os reis todos de Portugal, as batalhas, e a gente achava aquilo muito estúpido. Para que é que a gente tem de saber isso tudo? É como um médico pensar que a anatomia não tem de saber tudo. Tem. Porque se a gente não tiver que decorar a anatomia toda, passados uns anos a gente sabe lá onde é que está e o que é. Eu já não sei os nomes todos dos ossos, não sei, mas sei onde é que está e como está. Porque tive que decorar aquilo tudo. Portanto, esse processo, houve aqui na educação, isso é outra conversa, eu acho que houve aqui um facilitismo de umas modas nos últimos anos que era preciso voltar aos clássicos e que, aliás, as escolas privadas mais caras, lá aprende-se a história toda e aquilo é difícil e tem... Mas lá está, isso é mau. Eu venho de lá, eu todos os dias passo ali em Carcavelos, pela escola inglesa, americana, são caríssimos, as elites continuam a ter isso. E, portanto, as elites estão nessas grandes escolas, mas a democratização do ensino, pois o restante já não tem essa qualidade. Quer dizer o quê? Que vão ser os mesmos, os filhos dos mesmos, a mandar. Portanto, Portugal ainda não tem uma democracia como deveria ter, não temos ascensor social como deveríamos ter, mas não é só um problema português, é muito europeu, mas também é português. E, portanto, há muita coisa que é preciso aqui mudar. É preciso mudança, é preciso alterar, lutar por essas mudanças. E posso parecer contraditório no que eu estou a dizer, por um lado estou muito satisfeito, acho que o país está melhor, está a crescer, nunca vivemos tão bem, estava aqui a ver no Expresso, os portugueses têm um bem-estar como nunca tiveram, mas, por outro lado,
podia ser muito melhor e, sobretudo, muito mais igual, muito mais democrático, muito mais equilibrado. E eu que sou da corte, porque eu sou dessa corte, não é? De Lisboa, que trata por tu essa gente toda, tenho pena que estou aqui já a ir para os 60 e não vejo o país a fazer as reformas políticas que abrissem os poros e que democratizassem de facto o poder ainda está muito concentrado. Essa é a minha frustração e eu só espero, ainda no meu tempo de vida, ver regionalização e talvez uma reforma eleitoral de círculos uninominais ou um Senado, uma Câmara das Regiões, algo que equilibre o país. Se não houvesse Senado nos Estados Unidos, sabem que nos Estados Unidos o Senado de cada Estado tem 2 senadores. A Califórnia tem 60 milhões, tem 2 senadores. O Delaware tem 1,5 milhão, ou o Kentucky tem 3 milhões ou 4 milhões, tem 2 senadores. E o Senado são 6 senadores para 50 Estados. É ali que se equilibra o poder. Se não fosse aquilo, o interior dos Estados Unidos já tinha desaparecido. Não contava para nada. Os políticos só faziam campanha na Califórnia, na Flórida, Nova Iorque e Chicago e está feito. E não é assim. Tem que andar pelos Estados todos. Em Portugal está a ficar assim. De caminho só vale o Porto, Lisboa, Setúbal, Braga, Bragança, Porto Alegre, Castelo Branco. Nem é preciso de caminhar, nem vão lá. Mandam uns vídeos e está feito. Nós estamos a desequilibrar. E mesmo que a gente não viva lá, eu acho que é o dever de nós que vivemos no litoral e que somos privilegiados. Vocês que estão numa área metropolitana numa grande cidade, eu que também estou. Os nossos avós ou bisavós vieram de lá. Eu acho que a gente tem esse dever, quanto mais não seja, para que o país tenha mais equilibrado. Tratarmos dos mais velhos. Acho que só nos fica bem e no fim do dia também, tudo isto que tivemos aqui a falar é ética. Ética republicana. O dever de lutar por uma causa maior que nós próprios e que sirva os nossos e os que cá ficarão um dia. Que deixemos um país melhor do que aqueles que encontramos e que possamos ser ainda mais felizes, apesar de hoje já estarmos, de facto, muito melhor. Muito obrigado pela paciência que tiveram para o meu tempo. Muito obrigada, doutor, pela excelente intervenção e por nos deixar aqui uma mensagem de esperança para a construção de um Portugal com mais ambição. Eu passava agora a palavra à doutora Aurora Vieira, vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, que irá fazer aqui uma pequena intervenção. Este é o cavalete de Pedro da Cova, onde tivemos Minas, portanto, dando destaque a momentos e situações da vida dos gondomarenses. Muito obrigado. Portanto, Eu falei no ouro. de qualquer maneira, é o nosso signo. Obrigada também para nós, pela conferência de poder avaliar. E obrigada também pelo elogio que achou o trabalho que encontrou. Também para nós que estamos em Gondomar e a pessoa que geral bem desse combate a diferença. Eu e dirá qualquer pessoa. Já viste? Obrigado. Para encerrar a conferência, eu chamava o Agostinho Lemos, que é o coordenador das conferências de Gondomar.